Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora nós vamos ler Efésios. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like aí no vídeo, por favor. Vamos que vamos! Terminamos Gálatas e agora vamos lá para Efésios, capítulo 1. Será que vai dar para ler ele todo nesse livro? Que ele é bem curtinho também, gente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Efésio. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também foi escrito por Paulo esse livro, essa carta, tá? As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais, mas nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor de sua glória, graça, a qual deu gratuitamente nos amando. Gente, esse versículo deixa claro que nós somos para Deus filhos, né? Que nos adotou para sermos filhos. Então saia, por favor, dessa posição de escravo, de servo, de coitado, que muita gente se coloca, miserável, pecador, miserável. Gente, a gente não é nada disso para Deus. A gente pode ser servo, sim, servindo a igreja, servindo aos irmãos, podemos, devemos. Aliás, isso faz muito bem para nossa alma, para nosso corpo, para nós em geral. Mas nós não somos servos, escravos de Deus. Nós somos filhos amados. É isso que está dizendo aqui na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, ó. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Quando Jesus veio, por meio de Jesus, nós poderíamos ser servos lá antes, né? No Velho Testamento, mas por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Da vontade de quem, gente? Da minha vontade? Da sua? Da nossa? Não. Da sua vontade aqui é da vontade de Deus. Para o louvor de sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a retenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra, verdade. Peraí, deixa eu só ver se eu não... Creram na palavra, verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a retenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A ação de graças e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele nos chamou, as riquezas gloriosas, herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há por vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Capítulo 2. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, desde o mundo e o príncipe do poder do ar,
O Espírito que agora está atuando nos que vivem na obediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que não há de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A nova humanidade em Cristo. Portanto, também lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança de promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Olha aqui, ó. Pois ele é nossa paz, a qual de ambos se fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, quer dizer, entre nós, os humanos e Deus, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar-se com Deus, os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. Uau! Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus para o seu Espírito. Capítulo 3. O apóstolo dos gentios. Por essa razão, orou eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Só uma breve ressalva aqui para quem não sabe, gentios, que ele se refere aqui, é o povo que não era judeu, tá bom? Que somos nós, né? Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado ao conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito dos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são os co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Desde o Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, foi
por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em meu favor, pois elas são uma glória para vocês. A oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo de seu ser com o poder por meio do seu Espírito, para que Paulo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua entre nós. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, portando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de pregar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O procedimento dos filhos da luz. Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão dividindo ou endurecendo em seu coração. Tenho perdido toda a sensibilidade e eles se entregaram, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, comendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira até que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Gente, isso daqui é extremamente importante, né? É ter um autocontrole. Como é difícil pra gente, às vezes, ter esse autocontrole, né? Apaziguar a nossa ira. Na hora que a gente tiver com mais raiva, com mais ódio, é melhor se calar. E realmente controlar isso antes do sol se pôr.
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, que concede a graça aos que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Uau, né? Tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem separação, nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas se ao invés disso, ações de graça, por vocês podem estar certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Uau, que coisa mais linda! Esse merece até um post-it. Esse merece até um post-it. Vou ler de novo. Portanto, vivam agora, porque outra hora vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, vivam como filhos da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Só continuando porque foi cortado, gente. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visíveis a todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Vida em comunidade. Eu vou parar aqui em Vida em Comunidade, no versículo 5 do capítulo 5, pra gente estar continuando no próximo vídeo, tá bom, meus amores? Um beijo e fiquem com Deus.